Graça e paz, vamos continuar nosso estudo a respeito do escolhido de Deus, sempre trazendo aqui o testemunho de que sou escolhido por Deus e por ter a experiência da palavra se cumprindo na minha vida, eu leio a palavra e tenho discernimento do significado pela obra, pela experiência. Então a experiência nos traz este conhecimento realmente de ter experimentado o sentido, o verdadeiro significado. Além disso, também como experiência, o batismo com o Espírito Santo, a habitação plena de Deus através do seu Espírito em minha vida. Então, por ser templo em que habita Deus, eu tenho imediatamente o discernimento, a revelação, o conhecimento da palavra pelo Espírito Santo que habita em mim. Ele escreve de modo figurado essa palavra no meu coração, mas na prática, a realidade, o cumprimento dessa palavra eu tenho. Ele vem habitar conosco, dentro de nós, e começa a também nos dirigir. Em um certo momento, ele nos toma e guia nossos passos, com o tempo certo, para o lugar certo, a situação certa. Guia nossas mãos, todo o nosso corpo, nossa boca, nossa fala, como anunciado por Jesus de que o Consolador, o Espírito Santo, viria para ficar dentro de nós. Nós somos templo para a habitação do Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo. Ele se move em nós, ele ora conosco, ele prega conosco. Jesus mesmo disse que quando fôssemos levados diante da autoridade, tivéssemos que falar, testemunhar, não pensar no que vai falar, não temer, porque o próprio Espírito vai falar conosco, iria falar por nós, iria dar a resposta certa, a aplicação certa, o entendimento certo da palavra de Deus, tanto para aquela situação concreta ali presente, quanto no sentido amplo, geral, do conhecimento de Deus, ou a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Então receberíamos essa sabedoria de Deus, do plano de Deus, da criação de Deus, do projeto de Deus, quem somos nós diante de Deus como filhos, a nossa posição diante dos céus, diante dos anjos, arcanjos, querubins. Então existe todo um campo vasto, amplo de revelação de Deus para a nossa vida. E aqui nós estamos observando quem Deus escolhe, razões pelas quais Deus escolhe, o princípio da escolha a partir da queda do homem, do conhecimento do bem e do mal, do pecado, a escolha de Deus para aquele que vence o pecado, rejeita o pecado, aquele que crê em Jesus, no sentido de obedecer a Jesus, crer e observar, andar nos passos do Senhor. Não é apenas mental, teórica. A fé é uma vida. Pela fé, todos os líderes, todos os citados ali em Hebreus 11, fizeram alguma coisa, realizaram alguma coisa pela fé, renunciaram, venceram batalhas, atravessaram o mar, atravessaram o deserto, deixaram a sua casa, a sua parentela. Então, crer é praticar, crer é realizar obras. A fé sem obras é morta. E nós não excluímos nenhum versículo bíblico, mas temos o dom do Espírito Santo para harmonizar toda a palavra de Deus. Essas denominações que excluíram livros da Bíblia, versículos da Bíblia, claramente mostram a sua incompetência, a sua incapacidade de entender a Deus. Então, excluem o que não entendem, o que não conseguem aplicar. Mas o escolhido de Deus é ungido por Deus, tem o batismo com o Espírito Santo, entende todas as coisas, entende todos os versículos e consegue harmonizar toda a palavra de Deus. Então, nós vamos continuar estudando Isaías, capítulo 61, a partir do versículo agora de número 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Então, o justo viverá da fé. Veja que já há uma incompetência de entendimento da palavra de Deus. A porta estreita e o caminho estreito são caminhos que o justo acerta. É o que pratica a justiça, a verdade,
a correção, a coisa certa, que serve a Deus com integridade de mente e coração, rejeitam e odeiam a mentira, a falsidade, o roubo, o desprezo ao próximo. São aqueles que amam ao seu próximo. Então, porque o Senhor ama o juízo. Juízo e justiça são a base do seu trono. Para ser um escolhido de Deus, tem que buscar o juízo, a verdade, a luz, não as trevas, não a iniquidade. São malditos os que vão na religião e praticam a iniquidade. Metodista iníquo vai para o inferno. Batista iníquo vai para o inferno. Presbiteriano com nome lá no livro do rol da igreja central vai para o inferno, porque pratica iniquidade. Não adianta mais dizer, citar o homem, mas o homem escreveu o meu nome. Não importa, maldito, vai para o inferno. Vocês que praticam essa iniquidade diante da luz de Deus, diante da presença de Deus, são mentirosos, são roubadores, são ladrões, odeiam o que foi roubado, oferecido em holocausto. Nós vamos ver que o homem vai praticando as coisas, achando que Deus é igual a ele, e querem levar vantagem sempre, através da mentira, do engano, não ousam vencer o pecado, a mentira do diabo, mas se vendem, são corruptíveis, são corrompidos, são uma geração perversa. E Deus rejeita isso, odeia o que foi roubado, oferecido em holocausto. O errado, o mentiroso, o enganoso, pode ser pastor, padre, ministro, evangelista, o título que te deram aqui. É mentiroso. Deus odeia o que foi roubado, o engano, o que está dentro da casa de Deus usando de engano, de mentira. E se não é escolhido de Deus, o escolhido de Deus é o que tem iniciativa para o amor, para a verdade, para a justiça, para o juízo, para as boas obras, para a esmola, para o pobre, para o bem, para o serviço. Esse é o escolhido de Deus. Escolhido de Deus é o que diz: eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto para executar o teu querer. Deus está procurando o coração, segundo o seu coração, aquele que Deus sabe. Deus conhece o coração, Deus examina o coração, vê se há algum caminho mau, guia pelo caminho eterno, e Deus vê um coração que vai cumprir os seus preceitos, que vai obedecer a Deus, vai trabalhar pela salvação de toda a humanidade. Essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca, que todos sejam salvos. É a justiça, é a luz, é a verdade, é o juízo. Quem não anda neste caminho, anda no caminho largo, tem por pai ao diabo, a mentira, o pai da mentira, aquele que mente desde o princípio. E tem muitos aí torcendo a mensagem de Deus, a palavra de Deus, utilizando de nome de denominação, seja evangélica, seja católica, seja o que for, protestante, ou outras, no mundo todo, usando de engano dentro da casa de Deus. Não vai permanecer, não vai prevalecer no dia do juízo final, porque eu, o Senhor, amo o juízo. Então se arrependa e ande, na verdade, antes que chegue o dia final, antes que chegue o dia do juízo final, enquanto é tempo. Se reconcilie e busque fazer o bem, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo e andar nos passos de Jesus. Procure isso na prática, nas obras. Não se deixe enganar por uma mensagem de fé sem justiça, de graça evangélica, através de uma obra relaxada, errada, sem princípio, sem determinação, sem renúncia, sem arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Andai na luz, porque ele na luz está. Quem não ama não conhece a Deus. Odeia o seu irmão, é como Caim, será condenado. Tem por pai ao diabo. Não deixe que ensine para você outra coisa, porque estarão te enganando e te levando para o inferno. Versículo 9. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Então, o que anda na justiça, no juízo, obras de verdade, Deus faz uma aliança eterna com eles. Essa escolha, essa aliança, escolhido de Deus para viver eternamente com Ele,
para Deus habitar contigo eternamente. A partir de agora, andar com você, você andar com Ele, como Enoque andou com Deus, foi tirado. Louvar, adorar, amar, servir a Deus, ser batizado com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo habitando em você, uma aliança eterna. Deus vai viver eternamente com você, você vai viver eternamente com Deus. Sua posteridade será conhecida entre os gentios. Veja que é uma palavra profética, diferente dessa vergonha que passamos pela injustiça, pela mentira, porque oferecemos o que foi roubado em holocausto. Alguém se chama de denominação evangélica, de igreja, andando em mentira, com negócios escusos, errados, com roubos. Claramente, os gentios estão vendo isso. Mas quando você anda em justiça, a sua obra não é destruída e a sua posteridade será conhecida. Então, o nome de servo de Deus e da sua família como servo de Deus será conhecido, como a família de José, como a família de Abraão, como toda a descendência de Abraão. É uma promessa dada a Abraão. A sua posteridade, da qual José faz parte, Jacó fez parte, tantos que poderíamos passar aqui muito tempo citando, a sua posteridade, os heróis da fé serão conhecidos entre os gentios. Todos aqueles que são citados ali em Hebreus capítulo 11, é a posteridade da fé de Abraão, da obra. Cada um tem uma palavra de obra, cada um tem a descrição do que fez. Não é só crer e sentar no banco e achar que está salvo. Geralmente está condenado se ficar só sentado no banco o tempo todo, a vida toda. E os seus descendentes, no meio dos povos, todos quantos os virem os conhecerão. Então, como escolhido de Deus, a manifestação dos filhos de Deus através da obra. Conhecidos serão pela obra. Ninguém é conhecido no mundo, o mundo material, o mundo dessa visão. O homem vê o exterior. Então, Deus vê o interior, mas conhecerão como descendência bendita do Senhor, porque estão firmados, a sua obra está firmada em verdade, a sua boa obra que Jesus disse, para que o mundo veja a sua boa obra e glorifique a vosso Pai que está no céu. Jesus está citando Isaías 61, como ele citou lá no início, lá na sua terra, ele citou novamente, dizendo para que vejam a vossa boa obra. Então existe o contexto da obra não ser vista e existe o contexto de que a obra acabará sendo vista mesmo. Mesmo que você não tenha a intenção, ela será vista e Deus será glorificado. É o que está aqui em Isaías 61. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então veja que a verdade da alegria. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Então o propósito de Deus é a alegria. Nós falamos que o Salmo 61, Isaías 61, vai nos falar realmente que a salvação é haver festa, é haver alegria, é haver vitória. Deus tirou o povo lá do Egito, da escravidão, do sofrimento, para levar, para festejar a Deus, para promover uma festa no deserto, para se alegrar. Alegrar-me-ei no Senhor, no Deus da minha salvação. Salvação vem junto com alegria, com festa, com celebração, com adoração, com vitória. Vitória, dança, festa, alegria, celebração. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus. Nós já fomos criados com essa alegria. A criança já nasce sorrindo, nasce para ser feliz, nasce para a alegria. Deus nos criou para a liberdade, para a salvação, para a alegria. Então nós almejamos ter uma casa, ter um lugar de festa, de alegria, promover festas com a família. Deus colocou essa alegria dentro de nós, esse regozijo. Regozijar-me-ei muito no Senhor. Nós queremos isso. E quem nos ama, quer isto. Quando nós sorrimos, quem nos ama sorri junto. Quem nos odeia, nosso adversário, nosso inimigo, se enfurece. Está rindo por quê? Porque não quer nos ver sorrindo. Mas Deus nos quer ver sorrindo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que nos quer ver nos alegrando em festa, com celebração,
conforme nós temos aqui a mensagem nos quadros aqui atrás, tocamos flauta, e não vos alegraste, não dançaste. Deus quer nos ver dançando, nos alegrando. Por isso Jesus logo transformou a água em vinho no primeiro casamento, nas bodas de Caná, na festa que ele foi. E ele diz aqui nesse versículo, ele diz, vem o Filho do Homem que come e bebe, se alegra, tem sinais de festa, do vinho, da alegria, da celebração. E vocês não querem ver o seu irmão sorrindo. Vocês não querem um ambiente de alegria porque você não quer ver o seu próximo sorrindo, porque você não ama, porque você odeia, porque você é filho do diabo. Mas quando você é filho de Deus, você ama. Quem ama é nascido de Deus. Quem ama é filho de Deus. Então quer sorrir e quer amar ao próximo como a si mesmo, quer ver o próximo sorrindo. E se nós virmos o nosso irmão sorrindo, nós nos alegramos, nós o amamos. Mas muitos não querem fechar toda a porta da alegria, da salvação. A minha alma se alegrará no Senhor, no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, roupas de festa, roupas coloridas, como a de José, roupas de dança, como está aqui no início de Isaías 61, que nós já lemos. Cobriu-me com o manto de justiça. Então, realmente, a justiça, a paz, se beijam, a alegria, anda junto com a justiça. Aquele que pratica a justiça, tem a consciência tranquila, está em paz com Deus, ama o seu próximo, quer festa, promove a festa, quer ver todos sorrindo, anda em justiça. Cobriu-me com o manto de justiça. A festa é feita de vinho, de celebração, de roupas coloridas, vestiu de roupas de salvação, roupas de festa, roupas de dança, roupas de alegria, e cobriu-me com o manto de justiça. Existe ali uma justiça para que a festa continue, nunca se acabe. Pode sorrir mais, pode se regozijar, pode sim, regozije-se mais ainda. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria plena ele nos dá. A alegria está no coração daquele que já conhece a Jesus, a verdadeira paz, essa justiça que promove a festa e mantém a festa. Acabou o vinho, transforma agora a água em vinho. Não pode faltar o vinho, não pode faltar a alegria. E tanto é que Jesus está promovendo uma festa no céu, as bodas do Cordeiro, uma celebração com vinho. Ele beberá do vinho conosco, lá no reino dos céus, lá na glória. Estaremos todos juntos com ele para a grande celebração, para a ceia do Cordeiro, para a festa. Então o diabo quer a tristeza, a morte, mas Deus quer a alegria, Deus quer festa, Deus quer vida, desde agora e para sempre. Como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal. Então quando nós nos vestimos aqui com roupas alegres, roupas de festa e celebramos, nós já antecipamos as bodas do Cordeiro. Não as bodas de Caná, onde Jesus transformou água em vinho, mas as bodas do Cordeiro, onde haverá muito vinho, vinho novo, o melhor vinho, o vinho da alegria, da verdadeira alegria, da alegria eterna, da eternidade, felizes para sempre. Então, Jesus se adorna como um noivo se adorna, com um turbante sacerdotal e como a noiva, que se enfeita com as suas joias. Então, a igreja, com os seus dons, com a sua alegria, com a sua festa, que realmente é uma palavra profética. O Espírito Santo está falando, ele está lendo e está nos ditando, está falando aqui conosco. O noivo Jesus se adorna com o turbante sacerdotal. Hoje a igreja se adorna já prefigurando a glória, a festa. Essa festa agora presente já prefigura a festa. Por isso, quando a igreja se reúne, deve haver faixas de festa, alegria, celebração, momentos de festa. Já é antecipando o céu, antecipando a glória de Deus, antecipando essa eternidade, a festa do Cordeiro. Essa festa vai durar para sempre. Imagine você um ambiente de festa eterna, alegria eterna. Essa é salvação. Salvação é vida eterna, vida com alegria, é festa. Pode sorrir, pode se alegrar, pode sentir aí onde você está, pode sentir a presença de Deus e dizer, é isso mesmo, é verdade. Essa palavra é fiel e verdadeira. Essa alegria e culto, celebração deve hoje ser festa. Como um noivo se adorna com o turbante sacerdotal e como a noiva. A igreja com o Senhor em festa, como a noiva que se enfeita com as suas joias. São vestes de louvor, vestes de júbilo, roupas de salvação, cobertos com o manto de justiça. Justiça com o irmão, se alegrando do irmão estar feliz, se alegrando
de você estar promovendo alegria para os outros, festa para os outros. Você ama os outros como a si mesmo. Os outros estarem felizes não te incomoda, não te entristece, não te causa nenhum tipo de inveja ou rancor. Você quer mais alegria, que o outro sorria mais, que sorria hoje e sorria eternamente. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então veja que a justiça anda junto com o louvor, a integridade, a correção, a verdade, as boas obras, o bem, o amor ao próximo, o se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, querer ver o seu irmão feliz, querer ver o seu irmão participando da alegria, como José queria isso para os seus irmãos, Abel queria isso para Caim, Davi, que seus irmãos defendeu, e Moisés, que libertou os seus irmãos. Então essa é a justiça que anda junto com o louvor, com a alegria, com a festa. Festa é para todos. Ninguém pode ficar de fora dessa festa. Estamos te convidando para esta festa, haverá uma festa no céu. Você é nosso convidado. Vamos juntos estar eternamente nos alegrando em Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Messias, o Salvador. Amém.